Olá, somos acadêmicos do curso de Sistemas de Informações da Universidade Paranaense, Unipar. Meu nome é Eduardo Ferro. Meu nome é Lucas Andrade. Meu nome é Luiz Calbianco. Meu nome é José Thiago. Este trabalho é referente à disciplina de Gerência de Projetos, ministrada pelo professor Leandro. Capítulo 5, PMO. Este capítulo trata do escritório de gerenciamento de projetos. O capítulo introduz o conceito, define as atribuições e o posicionamento na estrutura da organização. 5.1 Visão geral. As estruturas organizacionais continuam sendo baseadas em funções. Tornar-se orientada a processos ou a projetos é uma pretensão organizacional. Na prática não é tão fácil, a menos que a organização já tenha nascido orientada a processos ou a projetos. Fazer a mudança de organizações funcionais tradicionais não é tarefa trivial. A imagem a seguir representa uma estrutura típica de uma empresa. O que se faz na maioria dos casos quando a pretensão é aumentar a maturidade nas áreas de processos organizacionais e projetos é criar estruturas de apoio, escritórios para processos, que são as atividades recorrentes, e projetos, que são atividades não recorrentes, e pendurar essas estruturas na estrutura organizacional vigente. A imagem a seguir ilustra a estrutura organizacional já com as opções de escritório de apoio a projetos e processos nos 3 níveis hierárquicos. O posicionamento hierárquico dos escritórios na estrutura vai depender da maturidade e do interesse da organização nas matérias envolvidas. Hoje, o PMO atua como verdadeiro prestador de serviços dentro da organização e sua relação com os demais departamentos é baseada em um catálogo de serviços de apoio aos projetos. 5.2 Estratégia e estrutura. A estratégia de negócio define os grandes objetivos da organização. A estrutura organizacional é a forma pela qual as atividades de uma organização são divididas, organizadas e coordenadas. Toda empresa possui 2 tipos de estrutura, a formal e informal. A formal, deliberadamente planejada e formalmente representada, em alguns aspectos pelo seu organograma. A informal surge da interação social das pessoas, o que significa que se desenvolve espontaneamente quando as pessoas se reúnem. Representa relações que usualmente não aparecem no organograma. São relacionamentos não documentados e não reconhecidos oficialmente entre os membros de uma organização que surgem inevitavelmente em decorrência das necessidades pessoais e grupais dos empregados. Vasconcelos e Hensley, 1989, sugerem que os componentes da estrutura organizacional podem ser divididos assim: 1. Sistema de responsabilidade, que é constituído por departamentalização, trata da divisão do trabalho por especialização dentro da estrutura organizacional da empresa. Linha e assessoria são as partes essenciais da estrutura organizacional de uma empresa. Essa linha tem ação de comando e é ligada à atividade fim da empresa. A assessoria não tem ação de comando e é ligada à atividade meio da empresa. Especialização do trabalho, também chamada de divisão de mão de obra, é o grau em que as tarefas organizacionais são divididas em trabalhos separados. Sistema de autoridade, que é a parte 2, é constituído por amplitude administrativa ou de controle, níveis hierárquicos e delegação, além da centralização e descentralização. 3. Sistema de comunicações.
resultado da interação das unidades organizacionais. Ela é constituída pelas seguintes perguntas: o que, como, quando, de quem, para quem. Três tipos de estruturas são mais comuns de ser encontradas. São elas a estrutura por funções, funcional, a estrutura por projetos e a estrutura matricial, que é o meio termo entre as outras duas. A utilização do PMO tenta de alguma forma ajudar a fugir da construção de uma estrutura perfeita, mapas estratégicos e BSC interligados se encarregam de sintonizar a estrutura com a estratégia. 5.3 O que é o PMO? O PMO é o local central para conduzir, planejar, organizar, controlar e finalizar as atividades do projeto. É o local onde se pode obter uma visão global e panorâmica de todo o projeto. Além disso, é a casa do time do projeto, onde todo o suporte está disponível. Desta forma, os gerentes de projetos podem liberar a maior parte do seu tempo para análise de dados e tomada de decisão, segundo Vargas. O Escritório de Gerenciamento de Projetos é uma estrutura organizacional criada para gerenciar os projetos de uma organização. Seu modelo e sua posição hierárquica podem variar de acordo com o grau de maturidade da empresa. De acordo com o guia PMBOK, o PMO é uma unidade organizacional que procura centralizar e coordenar toda a gestão de projetos da organização, realizando seu planejamento, priorização de projetos e sua execução coordenada e subprojetos que estejam vinculados aos objetivos gerais do negócio. Capítulo 5.4 Razões contra e a favor da utilização do PMO. A literatura sobre gerenciamento de projeto aponta diversos pontos que merecem ser destacados sobre a utilização do PMO em sua tese de doutorado, Escritórios de Projetos na área de Tecnologia de Informação, um modelo discriminadamente do contexto para a sua criação. Defendida na FGV em 2009, apresentou uma série de razões a favor e contra o PMO. 5.4.1 Razões a favor do PMO. Existem diversas razões que reforçam a utilização do escritório de projeto nas organizações. Spela identificou as seguintes: aperfeiçoa o gerenciamento de projetos e reduz o número de projetos problemáticos, usa recursos de forma mais eficiente em ambiente de múltiplos projetos, melhora a qualidade e a satisfação do cliente, há necessidade de implementar projetos estratégicos, facilita a transferência de conhecimento em gerência de projetos na organização, atenção às práticas de gerenciamento de projetos consideradas como as melhores pelo mercado, melhora o controle e a comunicação sobre a situação dos projetos. 5.4.2 Razões contra o PMO. Existem diversas razões que reforçam a não utilização do escritório de projetos nas organizações. Spelta identificou as seguintes: não há provas de que melhora o desempenho de projetos, aumenta o custo fixo sem dar benefícios compatíveis, aumenta a burocracia, o ambiente é estável, sem importantes projetos a implementar, cria conflitos entre os setores da organização, cria ressentimento entre os gerentes de projeto e provoca perda de talentos para o gerenciamento de projetos. Os métodos de gerenciamento de projetos e os resultados obtidos são satisfatórios. Capítulo 5.5 Atribuições do PMO. As organizações definem as atribuições do PMO dependendo da sua posição hierárquica e da sua forma de atuação. Portanto, não se estabelece um modelo tido como ideal, possibilitando que a organização estabeleça as funções do PMO de acordo com suas necessidades. Capítulo 5.6 PMO e PMC. O PMC pode ser utilizado como apoio ao PMO, principalmente para aos seguintes itens. Capítulo 5.6 PMO e PMC. O PMC pode ser utilizado como apoio ao PMO, principalmente para
conduzir revisões pós-gerenciamento do projeto, as lições aprendidas, gerenciar interface com os clientes, desenvolver e manter um quadro estratégico de projetos, desenvolver e implementar uma metodologia padrão, informar status dos projetos para a alta gerência. Uma técnica interessante vinculada ao PMC e suas utilizações como apoio ao PMO é o Mirror Canvas, ou PMC Mirror. O Mirror Canvas é uma forma de incorporar as lições aprendidas com o fim de ganho de escala. Uma organização pode ser utilizada lições aprendidas de outros projetos de forma mais simples. O Mirror Canvas sugere que os post-its sejam determinados como tópicos de categorias de projetos e podem ser armazenados, formatados e preparados para impressão de etiquetas. Esse trabalho também pode ser realizado pelo pessoal do escritório de projetos. O Mirror Canvas permite incorporar lições aprendidas e boas práticas. Ficam fora do Mirror Canvas os objetos e as linhas de tempo e o custo do projeto.